Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Stechkan e vou resolver agora a prova recente da Petrobras, a última prova, que é a parte de português, interpretação de texto, que caiu em abril do ano passado. Qualquer dúvida que você tiver com respeito a curso ou material de conteúdo aqui do curso, você pode escrever para o e-mail stackfix@gmail.com. Então, vamos lá? Essa prova, ela caiu em abril de 2023. É a prova mais recente que a gente tem da Petrobras. E nós vamos trabalhar com o tema português, tá? Interpretação de textos. Esse texto é um pedaço de um texto maior, ou seja, tem mais um parágrafo. Então, ele trata da Petrobras falando com relação ao meio ambiente e o compromisso da Petrobras que ela tem com o meio ambiente. E é bastante forte. Compromisso com a sustentabilidade por meio de desenvolvimento de estratégias para acelerar a descarbonização. Então ela trabalha com mudanças na própria gasolina, né? Para que tenha menos enxofre, coisas do tipo. Tudo isso ligado ao meio ambiente. Depois vem um outro pedaço em que a Petrobras fala que ela também tem a intenção de trabalhar com energias renováveis, energias limpas. Então, no que diz respeito aos desafios da transição energética, dessa mudança de paradigma agora, né? Não mais petróleo, mas por uma outra energia, a Petrobras contribui para a mitigação, ou seja, a diminuição da mudança climática, né? A mitigação, ou seja, de não causar tanto impacto na mudança climática por meio de investimento de recursos e tecnologias na produção de petróleo de baixo carbono do Brasil. Isso ajuda, né? Mas não resolve. A gente vai ver que você continua poluindo, mas você polui menos se você melhora a qualidade da gasolina. Então nós vamos trabalhar com esses dois pedaços de textos, que são dois parágrafos, e ela vai falar o parágrafo 1, né, que a gente sabe que trabalha com a questão do meio ambiente, e o parágrafo 2 com esses novos desafios da transição energética. Então nós vamos trabalhar com esses dois tipos de textos, ok? Bom, inicialmente, como a pergunta vai tratar desse assunto, né? O que é uma dissertação? Eu fiz dissertação de mestrado, então você não pode confundir dissertação com tese. Eu tinha até cometido um erro, né? Eu escrevi tese de mestrado, não, o professor falou, não, apaga, porque não é. Na verdade, foi a comissão de pós-graduação que disse para apagar, porque quando você faz mestrado, você não está fazendo uma tese, você está fazendo uma dissertação. Então, o que é dissertação? Né? A presença de um tema, isto é, que é abordado pelo texto. Uso de informações a fim de expor o leitor às principais ideias acerca do tema. E a predominância de uma norma culta. Você tem que escrever de uma maneira mais rebuscada possível. Não pode falar de caráter popular. Então, os textos dissertativos são aqueles, por exemplo, que são apresentados nos jornais. Né? Quando você vai na banca de jornal, você vê lá Petrobras, não sei o que. Aquilo tudo é um texto dissertativo. Como jornalista escreve um texto dissertativo. Tranquilo? Ele também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É como se fosse uma dissertação de mestrado. Tem começo, meio e fim. Tá? Introdução, todo o desenvolvimento, tudo aquilo que você descobriu e as conclusões. Então, presença de um tema, isto é, o que será abordado no texto. Então, há sempre um tema central. Uso de informações a fim de expor o leitor às principais ideias acerca do tema. Então, ela desenvolve ideias ali sobre aquele tema. Predominância de norma culta, conforme eu falei, clara e concisa. Bom, pessoal, agora nós vamos ver os dois textos. A primeira parte, como eu falei, ela trata do meio ambiente e a segunda, os desafios da transição energética. Particularmente, para resolver a questão 1, nós precisamos entender que trata da sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégia. A Petrobras, ela desenvolve estratégias. E, como segunda parte do tema, ela também trabalha com a transição energética. Tá? Então, esses dois parágrafos têm dois temas centrais, né? Que é o meio ambiente, que é lá no parágrafo 1, e no parágrafo 2 trata da transição energética. Então, esses dois pontos são centrais. E o texto é dissertativo. Vamos ver a pergunta 1. Julga os seguintes itens com relação ao texto. A tipologia, né? O tipo de texto, se é narrativo, descritivo ou dissertativo. Quanto à tipologia, o texto se classifica como dissertativo. Isso está certo? Sim, o texto é dissertativo, né? Parece que você está lendo um jornal.
e tem como objetivo principal a defesa da sustentabilidade socioambiental. Aí é que pega, né? Porque você está deixando parte do texto 2 sem falar nada, né? E os desafios também da transição e a mudança de paradigma, a transição energética. Então são dois temas centrais, por isso que este item está errado. Mas o texto ele é dissertativo. Agora nós vamos resolver a questão 2, né? No que diz respeito aos desafios da transição energética, a Petrobras contribui para a mitigação da mudança climática. Mas ele quer que você fale sobre esta parte final do texto. Além disso, investe em novas possibilidades de produtos e soluções de baixo carbono. Quem que investe? É a matriz energética ou a Petrobras? Investe em novas possibilidades de produtos, né? Ou seja, vai além do petróleo e soluções de baixo carbono. Entende-se do texto, agora vamos para a questão 2, entende-se do texto que a produção de petróleo de baixo carbono reverte os efeitos da mudança climática. Isso está certo? Não, né? É óbvio que não. Como eu falei, você diminuir a taxa de carbono, né? Baixo carbono na gasolina, não vai fazer com que a mudança climática não aconteça, né? Entende-se do texto que a produção de petróleo de baixo carbono reverte. Ela não fala isso no texto, tá certo? Ela fala que ela investe em soluções de baixo carbono, mas que isso vai reverter a mudança climática, não. E investe em processos socioambientais, ajuda pescadores, como a gente sabe, né? Para a recuperação e conservação de florestas, tá certo? Então, não tem nada a ver essa frase 2, portanto, ela está errada, né? Que o baixo carbono reverte os efeitos da mudança climática. É que ela investe em soluções. Isso que ela deveria ter dito. Portanto, a questão 2 está errada. Vamos prosseguir? E a 3. De acordo com as informações do texto, o investimento em recursos e tecnologias para possibilitar uma transição energética responsável inclui-se entre as ações desenvolvidas pela Petrobras. Olha que parte importante. Vamos ler o texto, né? No que diz respeito aos desafios da transição energética, a Petrobras contribui, não é isso? Então, o que está falando, que de acordo com as informações do texto, os investimentos de recursos e tecnologias para possibilitar uma transição energética inclui as ações desenvolvidas pela Petrobras, certo? Porque aí fala que ela contribui para isso. Portanto, esta questão está certa. Tudo bem? Você vê que o texto, basta você ler, olhar a pergunta, que você já vê que pode ser sim ou não, pode estar certa ou errada. É bem simples de ver. Agora nós vamos para a questão 4. São 8 no total para esse texto. A Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade, certo? A Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio de desenvolvimento de estratégias. Então é a Petrobras que desenvolve compromisso com a sustentabilidade. E aí ele fala em negrito aí na parte 4 que o compromisso da Petrobras com a sustentabilidade é demonstrado por meio de desenvolvimento de estratégias. É justamente o que está escrito aí nesse texto em vermelho. Então o texto em negrito preto, que é a pergunta do problema, está escrito lá em vermelho, que é exatamente isso. Isso está correto. O compromisso da Petrobras com a sustentabilidade é demonstrado por meio de desenvolvimento de estratégias. Isso é a pergunta que você teria que dizer sim ou não. E, na verdade, é sim, né? Porque lá no texto que está em vermelho, ela está dizendo que ela demonstra esse compromisso. Portanto, esta questão está certa. Viu que fácil? Tranquilo, né? Vamos prosseguir? A questão 5 é a seguinte. Trabalha com a parte de gramática, tá certo? Então, vamos ver. Nós temos, inicialmente, que se nós colocarmos um ponto aqui, né, depois de ambientais, o que aconteceria? Ele fala, estaria mantida a correção gramatical do último período do primeiro parágrafo. Então, esse é o primeiro parágrafo que trata de meio ambiente, conforme eu falei, né? O segundo, a transição energética. Conforme eu coloquei ali, na antepenúltima linha, depois de ambientais, fosse substituído por um ponto final e fosse feita a devida alteração da letra inicial minúscula, que é o envolvendo, né? Colocasse um envolvendo maiúsculo, isso estaria completamente
resolvido, né, e fosse feita a alteração da letra inicial minúscula para a maiúscula do primeiro termo, você estaria mantida a correção gramatical. Ou seja, você pode colocar um ponto ali depois de ambientais? Essa é a questão do problema, tá certo? Na verdade, não, né? Porque os outros 4 compromissos referem-se à segurança hídrica, conservação. Ela fala um monte de coisas, mas não tem verbo, certo? Então você não pode, quando você coloca um ponto ali e depois vem o verbo, você não pode. João comeu o almoço. Você não pode colocar João ponto, comeu o almoço. Você está separando o sujeito do verbo, certo? Então aqui você tem um texto enorme falando e que precisa de um complemento verbal, né? Que é a palavra envolver, envolvendo oportunidades. Então você não pode separar sujeito do verbo, tá? Todas essas coisas, né? Segurança hídrica, conservação de biodiversidade, envolvendo oportunidades de atuação junto aos públicos de interesse. Então você não pode separar, certo? Colocar um ponto e depois colocar a letra maiúscula e o verbo continuar como se nada tivesse acontecido. Esse verbo, ele tem como sujeito aquilo que está para trás do ponto, certo? Então você não pode separar o sujeito do verbo com pontuação, certo? Então esse item 5 está errado. Tá? Então, os outros 4 compromissos referem-se à segurança hídrica, conservação de biodiversidade, gestão de resíduos, responsabilidade social, investimentos, programa em direitos humanos e etc, etc, etc. Você está separando o sujeito do verbo. Não pode colocar um ponto ali. Portanto, está errado. Esta outra questão também é bastante interessante. Para viabilizar a elevada participação de energias renováveis na matriz elétrica brasileira, menor intensidade de carbono. Ela investe em menor intensidade de carbono. Então a gasolina tem que ter e o diesel uma menor intensidade de carbono. E aí, o que é esse menor? Pode ser maior intensidade de carbono, pode ser menor. Então ele é uma qualidade, ele é o quê? Ele é um adjetivo que se refere ao substantivo, intensidade. Maior ou menor intensidade. Então, o adjetivo está sempre ligado a um substantivo. No caso, o adjetivo aí é menor, né? Eu tenho uma força menor que ele. Eu tenho uma força maior que ele. Então, é uma qualidade, é adjetivo, qualidade, que está ligado ao substantivo. No caso, menor está ligado a menor intensidade. Intensidade é o substantivo e menor é o adjetivo. Temos também a palavra elevada. Elevada, grande, né? Pequena, né? Mínima participação, elevada participação, também é adjetivo. Então, tanto menor quanto elevada são adjetivos, qualidades de um substantivo. Elevada se refere à participação e menor se refere à intensidade. Tranquilo? Então, nos trechos para viabilizar a elevada participação de energias renováveis, elevada, e negócios de menor intensidade de carbono, o que ele diz? Os vocábulos elevada e menor classificam-se gramaticalmente como adjetivos. Isto está certíssimo ou não? É lógico que está certo, né? Os vocábulos elevado e menor classificam-se gramaticalmente como adjetivos. Isso a gente tem que saber um negócio desse, gente. A gente tem que saber o que é adjetivo, pronome, verbo, advérbio, adjunto adnominal, adjunto adverbial, tá certo? A gente tem que trabalhar esses temas. Portanto, isto está certo. São adjetivos, qualidades de um substantivo. Agora, nós vamos trabalhar mais um. Energias renováveis. Se você colocar uma vírgula ali depois de baixo carbono, o texto fica normal ou não? Na verdade, sim, né? Porque quando você tem a conjunção e é conjunção, ele une duas orações coordenadas assindéticas, certo? Então você tem o primeiro pedaço e o segundo ligado por e. Se você colocar uma vírgula, não, você continua separando em duas partes, como a conjunção e faz. Portanto, não tem problema nenhum. Estaria mantida a correção gramatical do último período do segundo parágrafo, caso fosse inserida uma vírgula após a expressão baixo carbono. Este item está certo. Agora, nós vamos para a última questão.
deste vídeo, certo? E esse texto tinha 8 questões realmente sobre esse texto, esses 2 parágrafos, sobre meio ambiente e a matriz energética, a transição energética. Agora a última questão, você vai tirar 8 aí, né? De 8 perguntas, você acertaria as 8. No último período do segundo parágrafo, então ele está trabalhando com a parte da transição energética, que é o segundo parágrafo. As formas investe e promove, né? São quem que investe, quem que promove, gente? Será que é a matriz elétrica brasileira que promove? Ou é a Petrobras que promove? Porque, na verdade, a matriz elétrica brasileira são todas as possibilidades, né? Na matriz são todas as possibilidades de contribuir com a energia elétrica brasileira. Então, que tipos de fontes de energia elétrica que a gente tem, que pode se transformar em energia elétrica, né? A gente sabe que não, né? Que quem investe e promove é a Petrobras, certo? Muito bem, então nós concordam com o texto Matriz Elétrica Brasileira. Na verdade, a gente sabe que no último parágrafo, então a gente sabe que no último período do segundo parágrafo, as formas verbais investe e promove concordam com o termo Matriz Elétrica Brasileira, não é, né? A gente vê aí energias renováveis na matriz elétrica brasileira. Além disso, investe em novas possibilidades de produtos e negócios de menor intensidade de carbono. Quem faz isso? Quem investe em novas possibilidades de produtos e negócios de menor intensidade de carbono? Quem investe? Quem promove pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias? É a Petrobras, tá certo? Não é a matriz elétrica brasileira. Portanto, esta última questão, a questão 8, envolvendo todo este texto, está errada. Bom, pessoal, chegamos ao fim da aula 016, em que eu corrigi as 8 questões que caíram na prova mais recente da Petrobras, envolvendo português, envolvendo interpretação de texto e também gramática, né? Nós vimos aqui aparecendo adjetivo, né? Quem é o sujeito? Se você pode colocar vírgula entre sujeito e verbo, é óbvio que não, mas você pode colocar uma vírgula entre 2 orações coordenadas assindéticas, né? Ligadas pela conjunção e. Fui a Santos e visitei São Vicente. Então você tem esse e, você pode colocar uma vírgulazinha ali, não tem problema algum. Bom, pessoal, eu gostaria de encerrar a aula. Vejo vocês nos próximos vídeos. Procure escrever para mim, solicitar temas, solicitar exercícios e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.